Amados irmãos, amadas irmãs, continuando a comunhão, baseado em Filipenses capítulo 4, versículos 4 a 7, no versículo 5 nós podemos ler o seguinte: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Aqui fala de moderação. Essa moderação é um equilíbrio. Isso significa que você não vive em extremos, mas é uma pessoa equilibrada, moderada. E essa moderação deve ser conhecida por todos os homens. Por quê? Porque os homens vão para cima, para baixo, são tremendamente instáveis. Mas aqui, quando fala de moderação, expressa uma estabilidade. Mas como podemos viver com uma estabilidade interior no tempo em que nós estamos hoje, onde há tantas coisas? O versículo diz: perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Esse perto está o Senhor tem dois aspectos. Primeiro aspecto, perto está o Senhor, é no aspecto de distância, certo? Perto, Ele está perto. Olha só o que o Senhor Jesus nos diz em Mateus 28, versículo 20, a parte B, o final do Evangelho de Mateus. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é uma promessa do Senhor e está manifestada na última frase do Evangelho de Mateus. Que maravilha! Eu quero que os irmãos percebam o impacto desse versículo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Evangelho de Mateus conclui-se com esta frase. É concluída com esta frase. Agora, então, para compreendermos melhor o impacto disso, temos que ir ao início do Evangelho de Mateus. Em Mateus, capítulo 1, versículo 23, nos diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aleluia! Nós podemos ver no início do Evangelho de Mateus o nascimento do menino. Nome dele, Emanuel, Deus conosco. E conclui com a realidade, com a concretização dessa promessa. E essa promessa é o que o Senhor está dizendo aqui: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Então, nós temos aqui a promessa do Senhor concretizada. Ele está conosco. Por isso eu posso ser estável e equilibrado. O outro aspecto de perto está o Senhor se refere ao tempo. Um é o espaço, agora é no tempo. O Senhor já está voltando. Amados irmãos, amadas irmãs, o Senhor já está voltando. Que maravilha! Nós temos o Senhor aqui. Ele está voltando. Glória a Deus. Perto está o Senhor. Não interessa qual seja a dificuldade, qual seja a situação, o Senhor está voltando, já está perto o dia da nossa redenção. Que coisa maravilhosa. E o versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica,
com ações de graças. E aqui nós temos então uma afirmação categórica: não andeis ansiosos de coisa alguma. Preste atenção, amados irmãos, amadas irmãs. Aqui diz de coisa alguma. Muitas vezes nós falamos, não, nessas coisas eu não ando ansioso, mas naquelas coisas, mas isso aqui é porque é grande demais, então eu fico ansioso. Como se nós tivéssemos uma desculpa. Não, e nesse ponto nós podemos ficar ansiosos, mas a palavra de Deus nos diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas como? Daí diz assim, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Aqui está a oração. Nós temos que estar vigilantes. Na hora que a ansiedade chega, imediatamente nós devemos orar. Aqui diz, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E aqui ainda há um versículo que é muito importante. Nós já vimos, Mateus 6,8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Olha só. Então, o Senhor já conhece nossas necessidades antes de nós pedirmos. Então você vai dizer assim, mas então por que eu devo orar? Deve orar porque o que Deus quer é que você tenha comunhão com Ele, que você fale com Ele. Isso faz uma diferença muito grande. Aqui diz, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Uma vez, eu quero falar de novo uma experiência minha. Eu estava passando por uma situação extremamente difícil. E aí, eu estava muito ansioso. Eu estava lendo um livro espiritual, eu não me lembro agora do título. E esse livro falava algo assim: você, ao passar pelas dificuldades, você deve fazer uma pergunta. Deus está sabendo ou não está sabendo? Você sabe que essa afirmação me trouxe salvação. Por quê? Porque quando estou passando pela dificuldade e eu me lembro, Deus está sabendo. Ele sabe o que eu estou passando. Puxa, isso traz um consolo e um conforto muito grande. Porque nós passamos pelas dificuldades como se Deus não soubesse daquilo que nós estamos passando. Mas quando nós temos a certeza que Deus sabe o que nós estamos passando, as dificuldades que temos, nós ganhamos força, porque Ele é o nosso Deus. Por isso que aqui diz, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração. Quando você ora, você tem certeza desse fato na sua experiência. Deus está sabendo. Eu falei para Ele. Claro, Deus já sabia, mas o fato de você apresentar para Ele vai trazer força para você. Pela oração, pela súplica. A súplica é algo, a oração é mais genérica, a súplica é mais específica, com algo forte. Nas mensagens mais à frente nós vamos tocar esse ponto, e ainda com ações de graças. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso Senhor cuida de nós, e Ele é aquele que ouve as nossas orações. Amados irmãos, amadas irmãs, o que Deus quer o que Deus quer falar conosco é o seguinte: não fique ansioso, ore. Por que preocupar-se quando você pode orar? Não é assim? Oh, louvado seja o Senhor. Não andeis ansiosos. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições
pela oração, pela súplica, com ações de graças. É isso que Deus quer. A ansiedade é o meio que Ele usa para nós irmos, ou melhor, não é ansiedade, as tribulações e dificuldades é o meio que Ele usa para nos levar à sua presença. A ansiedade vem devido às tribulações, mas nós vamos à presença do Senhor e oramos e lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade. Amém.